Boa noite. Ao celebrarmos o 20º domingo do tempo comum, queremos trazer para o altar do Senhor as intenções do Papa Francisco, que neste mês estão voltadas para as questões da vida presente no planeta, para que os recursos que nele existem não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. E nesse tempo de pandemia, queremos oferecer o sacrifício eucarístico por todos aqueles que direta ou indiretamente trabalham para controlar o mal causado pelo Covid-19. E também, no 7º dia, José Estorto, pelas almas Ambrósio Mendes, Pedro Garcia Sanches Neto, Carmino Francisco, João Vaz Bonfim, Antônio Vaz Bonfim, Esmeralda Alcântara, Divino Fernandes Oliveira, Abel do Carmo, Jamil Mamed Abdala, Conceição de Marco Abdala, Lucila, Antônio Milan, Arlindo Valossi, pela saúde, Alcides Joaquim da Silva, Hilda da Silva, Vânia Caridá. Pelo dom da vida dos dizimistas aniversariantes, Alexandre Fausto Toledo Júnior, Anderson Siciliano Santos, Ângela Isilda Lopes Scarpini, Antônio Davi Prison, Aparecida Elizabeth Ferreira da Silva, Dulce Souza, Edson Nogueira Costa, Eglai Noreira Neri, Fernando Biguete, Geraldo Melo, Jaime Roberto Luiz, Joaquim José Pires, José André Roberto Mazer, José Darmo Ferreira da Silva, José Mário Pellegrini, Júlia Vieira dos Santos, Lourdes Rosa da Silva, Luan Lourenço Oliveira Vasconcelos, Lucimara Moreira de Freitas, Patrícia Jeremias Silva, Sueli Andrade Naito, Valdisson Marques das Neves. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo a mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez nos encontramos como família de Deus para celebrarmos o dom da graça da Eucaristia na nossa vida. Certo de que com fome sairemos saciados pela palavra e pelo pão descido do céu. Que a graça de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vivendo esse mês dedicado à Sagrada Escritura, nela encontramos um Deus que nos surpreende com sua maneira de agir. Ele é o Senhor da história que deseja a salvação de todos, principalmente daqueles que se distanciam dele. Mostra-se generoso no perdão, desfazendo qualquer lógica humana que vá contra esse princípio. E por outro lado, encontramos o homem, que cego pelo egoísmo, não consegue ser misericordioso e, consequentemente, ir trabalhar na vinha do Senhor. Que, fortalecidos em nossa caminhada de fé pela palavra de Deus, possamos participar dessa celebração da vida com a mente e o coração voltados para Deus, e assim nos disponibilizar para trabalharmos na vinha do Senhor. Ao nos colocarmos diante de Deus nesse momento, vamos reconhecer que muitas vezes somos operários negligentes para trabalho da vinha do Senhor. Vamos reconhecer que muitas vezes somos chamados e não damos nenhuma resposta. Vamos reconhecer que muitas vezes achamos que merecemos muito mais daquilo que nós recebemos. Por esses e todos os outros nossos pecados, arrependidos, peçamos perdão a Deus. Cantemos o nosso perdão. Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Glorificamos, nós nos damos
Oremos. Além das intenções já colocadas, vamos agradecer as chuvas que caíram e também pedir que elas sejam mais constantes para que nós possamos ter aí uma melhor qualidade de vida. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar no vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto das pessoas que o invocam. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca.
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata.
ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, da fanpage da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós estamos vivendo o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. E qual é o objetivo de nós termos um mês onde colocamos em evidência a Sagrada Escritura? Na verdade, a CNBB espera que nós, como fiéis cristãos que somos, possamos nos debruçar no mês de setembro, mais profundidade diante dessa palavra e buscar nela as respostas que o mundo não conhece, não consegue nos dar, aquelas respostas que só Deus consegue preencher o nosso interior. E é diante desta palavra que nesse 25º domingo do tempo comum, nós nos colocamos. E para que nós possamos conhecer a grandiosidade desta palavra, o sentido que ela tem na vida daquele que o abraça, nós vamos olhar um pouquinho para o texto da segunda leitura de hoje, que é um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. Veja que na carta, São Paulo tem duas opções. Ele fala assim: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele acredita que quanto mais cedo ele morrer, mais perto de Cristo ele vai estar. Mas se for necessário que ele viva para continuar a obra da evangelização, ele está disposto a continuar vivo para que a evangelização aconteça. Mas onde que está o sentido disso, para que nós possamos entender a gratuidade da palavra de Deus na nossa vida? Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele já está há algum tempo preso em Roma, e a comunidade ficou sabendo da sua prisão e envia um mensageiro de um nome chamado Epígrafo, que leva roupas, comidas e um pouco de dinheiro. E quando São Paulo olha para aquele homem chegando com as encomendas da comunidade, ele se enche de emoção e ele revela os mais profundos segredos do seu íntimo, dizendo aquilo que eu acabei de dizer: para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Ou seja, se for necessário que eu continue vivo para evangelizar, para que a igreja de Jesus Cristo sobreviva a todas as tribulações, eu estou disposto a fazer isso. Agora, se estiver na minha hora, que eu vá para Cristo, assim eu fico mais perto de Deus o quanto antes. Por isso é que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é uma obra pronta e definida,
mas que nós podemos vasculhar nas entrelinhas dos seus textos a grande misericórdia de um Deus que se revela a cada dia numa dinâmica impossível da humanidade acompanhar, justamente para que o nosso horizonte não seja limitado, para que o nosso olhar não seja puramente humano, para que nós consigamos desvencilhar os mistérios de Deus, não para nos tornar conhecimento de uma ciência ou de algo novo, mas ao desvendar os mistérios de Deus, nós possamos crescer na nossa fé, ao ponto de se igualar São Paulo, porque ele diz, ao terminar o trecho de hoje, só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho. Que bom seria se nós, como cristãos autênticos batizados no Espírito Santo, pudéssemos fazer com que a nossa vida alcançasse a altura do Evangelho. Porque vejam, no primeiro texto de hoje, que é um trecho do livro de Isaías, o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia, e muitas das coisas que os profetas diziam para eles não aconteceram, vão acontecer ainda. Mas sabe, o homem é impaciente, e ele não encontrou uma Jerusalém construída, pelo contrário, ele encontrou uma Jerusalém destruída. E por mais que eles tentassem colocar pedra sobre pedra, tentando reerguer a cidade que fora destruída por causa da infidelidade deles, havia algo de estranho, porque o que precisava ser reconstruído não era a casa deles, não eram os campos deles, era o coração deles, e eles não conseguiam perceber isso. Por isso o profeta diz: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, porque na verdade eles achavam que Deus tinha esquecido deles, e tinha os retirado da escravidão da Babilônia e os colocados em Jerusalém, assim como seus antepassados no deserto, para morrerem. E eis que Deus toma a voz do profeta e diz: os meus pensamentos estão acima dos seus pensamentos, a minha vontade está acima das vossas vontades. Meus irmãos, às vezes nós queremos tanto e desejamos tanto a verdade do reino de Deus na nossa vida. Às vezes nós buscamos tanto esta proximidade de Cristo, e parece que ela se esvai pelos vãos dos dedos, justamente porque a gente não consegue compreender que os pensamentos de Deus, que a vontade de Deus está acima dos nossos pensamentos, das nossas vontades, porque Deus nos oferece sempre, vou repetir, Deus nos oferece sempre uma oportunidade de salvação. E é isso que a parábola do Evangelho de hoje tenta mostrar para os discípulos. Quando Jesus conta a parábola do patrão que saiu a contratar operários para a sua vinha, para que nós possamos compreender um pouco o contexto da parábola, nós que não temos uma cultura de uvas aqui, como em Israel, o dono da vinha, durante o período em que os cachos vão amadurecendo, todo dia de manhã, o seu primeiro gesto é tomar uma das uvas e experimentar, ainda em jejum, no paladar daquele que é dono da vinha, o sabor da uva. E é ele que vai perceber, num paladar único, a acidez da uva para produzir o melhor vinho. E no dia em que é marcada a colheita, ele levanta muito antes de convocar o primeiro operário, se coloca diante das suas parreiras, enche o seu pulmão do ar fresco da manhã e de braços abertos diz: Senhor meu Deus,
eu te agradeço a colheita que me destes, pois nasceu da terra o fruto que vai alimentar os meus. E revestido desta graça que encheu os seus pulmões de vida, ele sai a procurar operários, porque a colheita da parreira, da vinha, não pode durar 2 dias. A uva vai perder o sabor, a acidez será outra, e ele não terá o vinho de qualidade. Toda a colheita precisa ser feita num dia só. E como nos diz a parábola, ele saiu 7, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas, e foi convocando operários para a sua vinha. No final da jornada de trabalho, ele pediu que o administrador pagasse o mesmo salário para todos que trabalharam. E quando aqueles que trabalharam menos receberam o mesmo salário, os que trabalharam mais logo disseram: se eles foram recompensados, nós também seremos recompensados com muito mais. E aqui eu faço um parênteses. Se nós, como cristãos, fazemos alguma coisa em benefício de alguém para receber lucro de Deus, você está perdido, porque a tua obra não é fruto da tua bondade, mas o que você fez não é mais nada do que fruto do seu egoísmo. Entenderam? Vou explicar. Se você dá uma cesta básica para um pobre que precisa, e depois de dar a cesta base, você, no silêncio do teu coração, fala: pratiquei um ato de bondade, o Senhor há de me recompensar. Infelizmente, a tua cesta básica vai matar a fome do pobre, mas envenenou o teu coração com o horror daqueles que vivem nas trevas do seu próprio egoísmo. Por isso, que se aquele patrão tivesse pagado separadamente os seus operários, os últimos não saberiam quanto os primeiros tivessem recebido e vice-versa, e não teria havido problema nenhum. Mas o que corrompeu o coração daqueles que trabalharam mais foi a desgraça da inveja. Tanto é que o Senhor diz: amigo, eu não fui injusto com você. O combinado era que eu te desse uma moeda. Toma o que é teu e vai embora. Por acaso eu não posso fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja? Eu não posso ser bom? Por isso, meus irmãos, a bondade para nós conquistarmos o reino dos céus vai muito além de que nós distribuirmos cestas básicas na intenção de nos aproximarmos de Deus. Vejam o exemplo do mau ladrão. Nós não sabemos o que ele roubou durante a sua vida, mas antes de respirar pela última vez, dependurado ao lado da cruz de Jesus, ele disse: Senhor, salva-me. Veja, poderia ele ter roubado riquezas imensas e não seria salvo. Antes de respirar pela última vez, roubou o que tinha de mais sagrado, que era a sua própria salvação. Por isso, meus irmãos, não deixemos nos envaidecer pelas coisas que o mundo nos dá. Não deixai que a inveja, que o egoísmo envenene o nosso coração. Mas abracemos a proposta de Deus, porque todos nós somos chamados a trabalhar na vinha. Não importa a hora, porque veja o que o Senhor diz: aqueles que são os primeiros serão os últimos. Vocês entendem isso? Pois bem, quem saiu ganhando com toda a história, ou pelo menos deveria sair ganhando,
não eram os operários que foram contratados na última hora e só trabalharam 1 hora na vinha. Mas o grande ganhador de tudo foram os operários que trabalharam o dia inteiro na vinha do Senhor, diante dos seus olhos, recebendo das suas graças. Que nós então desejemos com muita força trabalhar desde a manhã até o entardecer, ou seja, a vida inteira na vinha do Senhor. Vamos nos colocar todos de pé e juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor que nos conceda tão somente o que corresponde à sua vontade, ao seu plano de amor, e junto digamos: ouvi nossa prece, Senhor. Iluminai a vossa Igreja, bem como o Papa Francisco, para que na sua palavra encontre a orientação e a fortaleza e assim conduza com serenidade seu imenso rebanho. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Dai a Dom Moacir e a todo o nosso clero o senso da justiça e de generosidade, para que possam cada vez mais implantar em nosso meio o vosso reino de amor. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Despertai em todos os candidatos das próximas eleições a consciência de que somente com a verdade é que poderemos construir uma verdadeira sociedade. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Abençoai a todos os que se preparam para a 74ª Festa da Padroeira, dando a cada um deles o espírito de fraternidade que nos une em uma só família. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Compadecei de nossos doentes e enfermos, para que possam, com paciência, suportar as dores e os desafios desse momento. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Favorecei-nos com o dom das chuvas, constantes e serenas, para que, molhando a terra, nos dê uma melhor qualidade de vida. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Deus Pai de bondade, pelo vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Agora, sentados, nós vamos nos preparar para o ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir este sacramento, o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho José Estorto, que há 7 dias foi chamado à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, ele participe igualmente da sua ressurreição. Concedei contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, daqueles que foram lembrados no início desta celebração, dos que nós sempre trazemos na saudade e no silêncio do nosso coração, dos que faleceram no dia de hoje e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, obedientes às palavras do Salvador e guiados pelo seu divino ensinamento, agora digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus,
E haverá aqueles que, sendo primeiros, se tornarão os últimos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é momento de se preparar espiritualmente para receber Jesus na Eucaristia. Por isso, aí da sua casa, coloque a sua mão sobre o seu peito e deseje do fundo do teu coração receber Jesus na Eucaristia. E comigo, reze: meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente e não permitais que me torne a separar-vos de vós. Para vocês que estão aqui na igreja, para receber a Eucaristia, vocês não precisam sair do lugar. O ministro vai até vocês. A hora que o ministro se aproximar, vocês retirem a máscara e estendam as mãos. Ele vai colocar a Eucaristia na vossa mão e assim todos podem comungar. Só retirem a máscara no momento em que o ministro se aproximar de cada um de vocês.
Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estejamos sentados para os avisos, lembrando sempre que nós aqui dentro da igreja precisamos usar constantemente a máscara e fazer sempre o uso do álcool em gel. Também as coletas não é possível ser feitas no momento como eram feitas. Por isso nós temos lá na entrada, nos 2 anjos, os cofres. Então, na entrada ou na saída das celebrações, aqueles que quiserem fazer as suas doações, é só deixar nos cofres lá. O folheto que vocês usaram não pode ser deixado aqui na igreja. Dobre, coloque no bolso e descarte em casa, tá bom? Lembrando que amanhã é segunda-feira e como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, tem live para todo e qualquer tipo. Então só vou lembrar, amanhã às 20 horas tem a live com o padre Kleber Tostes, chama No Sopro do Espírito, às 20 horas, no canal do YouTube da Arquidiocese. Na quarta-feira, lembro que nós temos um encontro com os nossos catequizandos, online, como os catequistas têm feito já nos outros meses. Na quinta-feira, nós temos o nosso 4º encontro bíblico, que vai ser sobre cuidar do empobrecido, o estrangeiro, o órfão e a viúva, dentro da temática do livro do Deuteronômio, que é o que nós estamos estudando neste mês da Bíblia. Então, também pelo canal da fanpage, do Facebook, você acessa o canal da paróquia e você participa desse encontro bíblico. A gente tem deixado também para acionar o encontro, o texto do encontro, para vocês poderem acompanhar. Lembrando que quinta-feira, dia 24, Dom Moacir faz a missa dos Santos Óleos. Essa missa é sempre feita na quinta-feira santa pela manhã. Mas como não foi possível, ele vai fazer nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, lá no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. No sábado, dia 26, aconteceria a Romaria da Arquidiocese até o Santuário Nacional de Aparecida. Não vai acontecer presencial, mas virtualmente sim. Dom Moacir estará no santuário no próximo sábado, celebrando a missa, e nós podemos acompanhar então pelo canal da TV Aparecida, mas também pelo canal do YouTube da Arquidiocese, tá bom? No último final de semana, foi o final de semana do dizimista, mas aquele que ainda não pôde trazer, pode trazer o seu dízimo, deixando lá no cofre. Se a igreja estiver fechada, só colocar debaixo da igreja, a gente depois recolhe. Já estamos nos preparando para a próxima festa da padroeira, que vai acontecer nos moldes que nos são próprios, certo? Então não vamos ter barraca, não vamos ter a quermesse. Vamos ter a novena, vamos não ter procissão, mas ter uma carreata. Aí nós vamos distribuindo a programação. O que nós vamos ter certo, que já foi distribuído, é uma rifa, que custa R$60 e concorre a R$15.000, com 5 oportunidades, 5 números, que você corre a cada R$60. Será no dia 31 de outubro, pela Loteria Federal. Além disso, teremos o drive-thru, que são pratos prontos, que nós vamos estar disponibilizando em alguns dias do mês de outubro. Não vou lembrar todos, depois vocês vão receber isso por escrito. Vai estar aí nas redes sociais esta programação. Com isso, nós vamos celebrar como podemos a festa da padroeira. Tá bom, gente? Vamos agora então de pé, a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Sede no mundo sinal do amor de Deus. Ide em paz, fiquem em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.